Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor possa nos abençoar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Dependendo do horário que você está vendo essa mensagem, Deus já está te abençoando em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, hoje é um dia de nós, cada um de nós, agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor tem derramado sobre nós. Ainda que nós merecemos, mas a graça do Senhor tem alcançado, nos abençoando com vida, com saúde, trabalho, família e tudo mais que Deus tem colocado sobre nós é pela tua bondade, pela misericórdia da vida de cada um de nós. E nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, dependendo do horário que você está vendo essa mensagem, Deus já nos abençoar em todo tipo de bênção que você está buscando nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, seria bom de todos os dias da vida de cada um de nós poderia falar coisas maravilhosas, só coisas bênção, que não tivesse nenhum tipo de choro ou de lamentações. Mas, na verdade, a vida não é apenas só de alegria. A alegria, ela é completa. Momento de alegria, momento de tristeza, momento de riqueza, momento de pobreza. Todas as áreas, todos os momentos na vida de cada um de nós, Deus está colocando na vida de cada um de nós para a gente tomar posse. Porque nem sempre um momento de aflição significa que é porque você está passando esse momento. Mas Deus coloca a vida de cada um de nós para Deus sondar os nossos corações. Se está um momento de alegria, vamos agradecer ao Senhor. Está passando um momento de dificuldade, vamos agradecer ao Senhor. Em todo o tempo, nós temos que agradecer ao Senhor. E nesse momento, meu irmão, daqui a pouquinho, vamos falar um assunto tão importante. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, são tempos difíceis. Não é nessa mensagem que eu falei há uns dias passados, mas também semelhante. Mas antes de trazer essa mensagem, daqui a pouquinho nós vamos trazer essa mensagem. Peço para você não esquecer do nosso canal Pastor Antônio Cosme do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like e compartilhe essa mensagem. E nos ajude bastante. Não paga nada e eu te agradeço grandemente na vida de cada um de vocês. Porque quando você inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem, dar o like, está nos ajudando a trazer a palavra do Senhor em vários lugares dessa terra, em nome de Jesus. Amém? E no final, eu sempre chamo para você, para a gente orar. Daqui a pouco, depois da mensagem, vamos orar, clamar ao Senhor naquilo que está precisando, ou na sua família, ou na sua empresa, ou outros momentos que você está precisando. Você pode ter uma intimidade, falar com o Pai. Porque o nosso Deus Altíssimo, ele é onisciente, ele sabe estar do teu lado. Deus não está na retaguarda de você, não. Deus não está na frente de você, não. O Espírito Santo do Senhor está do seu lado. Não, o Espírito Santo está dentro de você. O Filho de Deus, Jesus Cristo, está abençoando em todo instante, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, agora vejamos aqui uma mensagem. Tempos difíceis que estão vivendo, meu irmão. Seria bom que o tempo dos homens, das mulheres, que trazendo a boa palavra de bênção, evangelizar a palavra do Senhor em todos os lugares dessa terra, profetizando dádivas maravilhosas na vida de cada um deles. Pastores que cuidam
com todos os seus ovelhas, as suas ovelhas. Mas hoje em dia, meu irmão, a palavra que os tempos estão vivendo são tempos difíceis, porque o dia do que será contra os falsos profetas. E está se multiplicando muito vários profetas da mentira, do engano. Hoje em dia, meu irmão, eu sei que tem muitos homens de Deus justos, mulheres, que estão trabalhando a obra do Senhor com toda a tua intensidade. Pastores de verdade, que cuida e abençoa, entrega a sua vida por causa das tuas ovelhas. Mas, infelizmente, meu irmão, nos tempos que estão vivendo, tem vários pastores chamados de pastor para cuidar com as suas ovelhas. Muitas vezes, o pastor, ele vai sangrar as ovelhas. Ele vai amarrar as suas ovelhas, engana as suas ovelhas, chamando como se ele é um homem, pastor, uma pastora, tirando a própria carne das ovelhas para si mesmo. Eu peço você, meu irmão, minha irmã, hoje em dia, na igreja, é uma dádiva, sempre foi. Sempre a igreja vai ter no meio, dentro da igreja, o joio, mas também vai ter o trigo. Vai ter o trigo, vai ter o joio. E o próprio Jesus Cristo falou para os seus discípulos, se ele querer arrancar o joio para ficar somente o trigo. Mas o próprio Jesus Cristo diz a eles, não, deixe os dois juntos. Na hora certa, no momento da colheita, colhe primeiro o trigo, depois pega os seus joio, corta, seca, bota fogo, destrói. Nesse tempo que estão vivendo, meu irmão, olha, não tem muito tempo, no período, eu não gosto de falar nesse assunto, mas nos últimos políticos que teve muitos homens chamados de homens de Deus, pastores de Deus, pastoras de Deus, mas hoje está envolvido com coisas horríveis, ainda considerando que um pastor, como homem, cuidar as suas ovelhas, mas são enganadores. A palavra está dizendo, é contra os falsos profetas. Seria bom você, meu irmão, minha irmã, você tem já 10 anos, 20 anos, sei lá, 5 anos, que você está na presença do Senhor. Mas muitas dessas pessoas, vocês estão esfriando da igreja, na presença do Senhor, está se distanciando, porque está envolvido muito com as coisas, mentira, engano. Tantas pessoas que a igreja estava lotada, hoje está muito vazia, por falta que os maus profetas estavam matando as ovelhas do Senhor. Antes de eu trazer as mensagens daqui a pouquinho, meu irmão, eu peço para você, se você está distanciado da presença do Senhor porque está chateado, porque maus testemunhos, homens chamados homens de Deus são mentirosos, falsos, enganadores. Mas nem por isso você vai parar de permanecer na presença do Senhor. Porque a luta, viver na presença do Senhor, será momentos apertados, caminhos difíceis. Então você
Permaneça você, homem, você, mulher, continua trigo. Na hora certa, o Senhor vai nos colher e colocar no lugar certo, no lugar apropriado. Meu irmão, nas políticas, 2022 para cá, se multiplicaram muito as contendas dentro da própria igreja. Muitas pessoas dentro da própria igreja não concordando com a direção um do outro, porque acham um partido de um lado, o partido do outro. É um candidato de um, candidato do outro. O homem do Senhor, meu irmão, minha irmã, somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos ovelhas do Senhor. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Nessa aí você nunca vai distanciar. Ninguém, nunca. Jesus Cristo vai nos enganar. Não vai nos mentir. Tem homens de Deus trazendo a palavra do Senhor com a sua sinceridade, de honestidade. Entrega a sua vida completa para poder cuidar daquela ovelha. Mas você conhece, você tem o discernimento para você se afastar dos falsos profetas, que está cheio de profetas mentirosos. E a palavra do Senhor fala no final dos tempos, meu irmão, seria multiplicar mais ainda os falsos profetas, os falsos enganadores, os ladrões, os adultérios. Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, você não deixe de distanciar sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo, não. Não deixe de esfriar. Ao contrário, se busque. Você estava desanimado, volte, tenha uma comunhão na presença do Senhor. Você conhece o verdadeiro pastor que cuida com as suas ovelhas. Não deixa você guiado pelas palavras desse mundo, da mentira, do engano. E hoje eu peço para você, meu irmão, alguma mensagem que nós falando aqui agora, para dizer que você, homem, você, mulher, ouve e viva a palavra do Senhor. Muitas pessoas, todos os dias, vai profetizando, amanhã vai acontecer isso, daqui a pouco vai ser aquilo. Meu irmão, o que tem poder de curar, abençoar, corrigir na sua vida espiritual é do Senhor. Você tem que consertar a sua vida, se orientar na presença do Senhor. Não apenas falar coisas mentirosas, mas Deus quer derramar todo tipo de bênção naqueles que vivam e permaneçam na presença do Senhor. Não deixa, meu irmão, porque você era um cristão, desviou. Não, volte urgentemente. Você, porque teve um desentendimento, porque um membro da sua igreja ou de outro seu ministério, por causa de um outro partido, por causa de um candidato. A sua vida, cada um de nós, se chama Jesus Cristo, meu irmão. Não deixe você contaminar com engano. Em nome de Jesus. Vou dizer para você que agora no profeta Jeremias, capítulo 23, se você puder, profeta Jeremias, do Antigo Testamento, de 1 até o 4, e Deus está falando assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo.
Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitareis sobre vós e a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores, que as apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Meu irmão, a palavra poderosa que Deus está falando, meu irmão, eu peço para você, quer queira, quer não, nós somos homens e mulheres. No dia da sua vida de salvação, é com o Senhor. Mas enquanto nós estamos nessa vida terrena, nós somos individualmente um cidadão. Nós temos compromissos como profissionais, eclesiásticos, profissionais, em todas as áreas. Nós somos compromissos que nós temos. Então você, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida correta também. No dia das suas eleições, você escolhe bem um bom candidato dos seus olhos, do seu coração. Você não seja direcionado por alguém que mandou que você deve viver, fazer ou votar. Deixe o Espírito do Senhor te ajudar você. Não deixe você como profetas mentirosos, falsos profetas. Que a graça do Senhor é que vai te abençoar você naquele dia. Porque a palavra do Senhor está falando poderosamente, dizendo lá no versículo 1, versículo de Jeremias 23. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai daquele homem, aquela mulher que direcionar para as coisas da mentira, da falsos engano. O Senhor conhece a sua vida no todo, a sua vida profissional, na vida familiar. Deus conhece a sua vida antes de você ser gerado. E Deus abençoa aqueles que buscam em verdade pelo Senhor, mas o Senhor também vai cobrar naquilo que você fazendo as coisas que está errado. E a palavra dizendo ainda, versículo 2, vê de novo com mais calma. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Deus está vendo, olhando os pastores que estão apacentando as ovelhas do Senhor, né? Observa. Vós dispersaste as minhas ovelhas. Deus está falando com aqueles profetas mentirosos. Em vez de ele multiplicar as ovelhas do Senhor, está dispersando, distanciando, saindo da presença do Senhor por outros interesses que não é correto aos olhos do Senhor de muitas pessoas. E Deus dizendo ainda,
e as afugentarão, e afugentastes. Porque como pastor é para acolher, para abençoar, não distanciar, ter medo, insegurança. Não. O bom pastor, ele dá o carinho nas suas ovelhas. Nesse período que nós estamos vivendo, você, meu irmão, minha irmã, está envolvendo os interesses pessoais. Fala que ama o seu país. Fala que ama a tua igreja. Fala que você ama Jesus Cristo. Você entregou sua vida para o Senhor. Mas muitos enganadores, para tirar das ovelhas, tirar apenas a sua carne, a sua lã, os seus necessários, as coisas que interessam para o pastor. Meu irmão, seja você, todos vocês, homem e mulher, no dia da sua eleição, não deixe você guiado pela vontade dos homens, mas ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor na sua vida. Não seja você mentiroso, enganador, que está cheio de coisas horríveis nessas áreas políticas. E Deus falando ainda, sobre vós, a maldade das vossas ações. Deus está falando. São muitas pessoas fazendo coisas ruins, destruindo, matando as ovelhas. Como eu falei no início, a igreja outrora estava lotada, cheia de alegria, bondade, buscando. Hoje todo mundo está envolvido, claro que tem as exceções, por outros interesses, que não seja o propósito de ter uma vida diária na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 2 ainda, está terminando, nesse versículo 2, dizendo assim, visitareis sobre vós a maldade das vossas ações. Deus está falando, toma cuidado, visitarei sobre vós a maldade dos vossos ações, diz o Senhor. Vai chegar a hora. Hoje você podendo fazer muitas coisas que está correto aos seus olhos, fala que você é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que seja verdade, mas que não seja falsos pastores, falsos profetas, porque Deus quer que as bênçãos do Senhor nos abençoe, nos edifique, nos fortalece. Porque Deus está falando no versículo 3, dizendo assim, e eu mesmo, Deus está falando, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas. Quer dizer, não é, muitas dessas ovelhas foram mortas, dispersas. Mas Deus está dizendo, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentada. Então essa mensagem que eu estou falando, você que é um homem de Deus, pastora de Deus, homem ou mulher, evangelizando a palavra do Senhor, a boa notícia, o evangelho de salvação, Deus vai te abençoar poderosamente naqueles que fazem o que é correto, trabalhar o reino do Senhor cresça cada dia mais. E a palavra dizendo assim, levantarei sobre elas. No 3, não terminei, não perdoa. De todas as terras para onde estiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos. Aquelas pessoas que estavam distanciadas, desviadas, por causa das mentiras, os enganos, o homem, a mulher de Deus, que fala, estava mentindo. Deus está recolhendo cada uma daquelas pessoas
que estavam dispersas, que estavam distante, que estavam distanciadas. Mas o Espírito do Senhor vai quebrantar o coração, que elas voltem para o verdadeiro aprisco do Senhor. E Deus dizendo ainda, e frutificarão, e se multiplicarão. O bom pastor, ele quer que seja o grande rebanho. Se alguma das ovelhas estiver machucada, você esforça-te para que todas elas sejam restauradas. Todas as ovelhas do Senhor é você. Somos nós. Então, todos nós somos dependentes do Senhor. O bom pastor, ele entrega a sua vida por causa das ovelhas. E esse o bom pastor, ele cuida, ele protege, ele que se aproxima todos os dias, não apenas no período da política, mas no momento da presença do Senhor, na alegria, na dificuldade, nas aflições. O bom pastor está cuidando das ovelhas em todo o tempo. E terminando no versículo 4, dizendo assim, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, que apacentassem. Deus está abençoando poderosamente, está repetindo de novo, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Meu irmão, sempre tem motivo de agradecer ao Senhor. Também avisar para você, meu irmão, minha irmã, nós estamos nos tempos difíceis, que os falsos profetas, ele quer apenas tirar das ovelhas o que é dos pastores enganadores. Mas Deus está falando, repetindo de novo, no versículo 4, que eu já li, só para repetir para a gente orar. Deus dizendo assim, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Deus tem prazer do bom pastor que cuida com as suas ovelhas. Deus ama, Deus sente feliz por o meu bom pastor que me abençoou, que está abençoando toda a minha ovelha. E nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. O bom pastor, ele está em todos os lugares dessa terra, mas também está cheio de pastores, falsos profetas em todo lugar. Ouve a palavra do Senhor, você, meu irmão. Não deixe você ser enganado de maneira nenhuma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, como eu tenho pedido para você, vamos orar. Eu não sei qual que é a sua necessidade, se está precisando orar. Vamos orar. E o poder do Senhor vai te abençoar você, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ou viajando. Onde que você estiver, Deus está abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa, Pai, o bom pastor cuida sobre as suas ovelhas, ó Pai. E, Pai, vigia, quebra todos os dados inflamados dos falsos profetas, que tantos têm distanciado as ovelhas do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, todos aqueles que o Senhor recolheu na presença do Senhor por aprisco, Pai. Seja em casa, seja nos hospitais, seja nos asilos, pessoas dentro da igreja, onde que estiver, Pai. Abençoa, cura, liberta, restaura. Faça segundo a vontade do Senhor na vida deles, meu Pai. Toda dor, todo sofrimento,
todas as angústias que está precisando na vida desse homem, dessa mulher, Pai, que seja curado, que seja restaurado, que seja feita a boa, agradável, a vontade do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém.